E aí, pessoal, estamos começando mais um Magic Pod. Eu sou a Bia, brand designer aqui da Magic Conte, e ao meu lado eu tenho a Yasmin. Olá, pessoal. Eu sou Yasmin Barbosa e faço parte do time do comercial da Mediconte. E aqui a gente trouxe uma das nossas queridíssimas funcionárias aqui da Magic Conte e também uma das precursoras da Magic Conte, né? A Gabi. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Gabriela, eu sou head da área técnica aqui na Mediconte. Tô com a galera aqui desde quase o comecinho, desde abril de 2021. Tô responsável aí pelas áreas de fiscal, tributário e contabilidade. Gabi, conta pra gente como que foi sua vinda pra Magic Conte, né? Sim, a minha vinda para Mediconte foi um momento assim de uma virada na minha carreira. Eu vinha trabalhando em grandes corporações, em áreas de auditoria. E quando veio o convite da Carla de agregar aqui dentro desse time, para mim foi totalmente diferente. Eu nunca tinha trabalhado diretamente com contabilidade, a contabilidade do contador, que faz abertura de empresa. Então foi algo bem diferente para mim naquele momento. Fala um pouquinho, eu acho que dessa história. Eu amo ouvir a história de vocês três, assim, né? Eu acho que do Alex, enfim, da Carla. Que vocês trabalhavam, né, antes juntos, Sim. assim. E como eu acho que esse vínculo que vocês já tinham contribuiu para que hoje, enfim, né, naquela época vocês fundassem a Mediconte e a gente está onde a gente está hoje. Então, Sim. fala um pouquinho sobre isso, assim. A gente trabalhou junto durante 3 anos no local que a gente trabalhava antes daqui, da Mediconte. E a gente viveu momentos, assim, da vida muito peculiares. Então, a gente, tanto em momento profissional, mas também a gente trabalhava os três na mesma equipe, né? Cuidando dos mesmos processos. Então, a gente já criou uma sinergia de time muito grande. Mas eu e a Carla engravidamos juntas, então a gente passou essa fase juntas. Então, as duas surtadas dos hormônios e o Alex tentando ali controlar a gente. Então, foi um momento muito bacana e foi onde fortaleceu uma amizade e um processo de confiança que fez com que a Carla trouxesse esse convite para nós dois, né? Então, naquele momento, ela queria pessoas que tivessem com ela pau para toda a obra, para ajudar ela a estruturar uma empresa nova, e foi daí que veio esse convite. Então, como a gente tem essa sinergia grande, a gente discute, mas dali a pouco a gente já está sorrindo e está tudo certo, tem dado certo assim. Que E legal. como que é essa sua área dentro da Magic Conte, né? Lidar com esses médicos? Conta aí um pouquinho. A minha área ela tem bastante contato com os clientes, porque eu diria assim que a minha área tem contato com 100% dos clientes, porque depois que eles fazem a parte de abertura da PJ, né, eles começam a efetivamente trabalhar nos locais e eles precisam do principal para eles, que é a emissão da nota fiscal. Então, é uma das atividades que minha área faz. Então, essas notas precisam ter uma padronização específica. Então, a gente tem bastante contato com os clientes para isso. Eles solicitam as notas fiscais e, a partir daí, nascem as outras atividades decorrentes da contabilidade, do tributário e tudo mais. Mas tem bastante contato aí com os clientes. Nossa, que legal. Fala um pouco para os médicos que não sabem. Os médicos da Magic Conte, vocês focam para eles pagarem menos imposto? Como que funciona isso? Vamos lá. A maioria dos clientes que a gente tem hoje e que vieram para a gente nesse período, eles já vieram para a gente com essa necessidade de ter uma PJ aberta, porque hoje é muito comum, é muito mais comum que o médico ele trabalhe em um hospital através de uma PJ, tá? E trabalhando através de uma PJ, ele também consegue pagar menos imposto. Então, se ele trabalhasse como pessoa física, a carga tributária dele seria muito elevada. Então, através de uma PJ, a gente faz sempre análise de que tipo essa PJ vai ser, mas através de uma PJ é muito mais certo que ele vai pagar menos imposto. Então, a necessidade dele vem porque uma porque os locais onde ele vai trabalhar exigem e outra porque também ele vai pagar menos imposto. E aí, a cada cliente que a gente trabalha, a gente entende melhor qual é o cenário de vida dele, onde ele trabalha, o quanto que ele ganha, para a gente entender qual que vai ser a melhor forma de tributação dessa PJ dele, se ele vai trabalhar com outros sócios ou não, onde ele vai trabalhar, se hoje ele está fazendo residência, amanhã não vai estar mais, como é que isso influencia dentro da PJ dele. Então, a gente procura fazer uma análise, assim, bem
particular de cada cliente para trazer um serviço melhor para ele que seja voltado para as necessidades dele naquele momento. Sim. E o médico, ele pode fazer algum serviço sem emitir nota fiscal? Não pode, apesar de ser algo muito comum, a gente sempre reforça que não é o recomendado. Isso configura, né, uma sonegação fiscal. Então, quando você presta um serviço e recebe por isso, sem emitir nota fiscal ou sem estar registrado num CLT ou sem emitir um recibo, isso configura a sonegação fiscal. Então, a gente recomenda fugir dessa situação. Isso, às vezes, é muito comum, assim, né? Acho que as facilidades que tem hoje em dia e, às vezes, o próprio mercado, né? Fortalece, eu acho que certos comportamentos mesmo, assim, né? E, às vezes, pelo médico não ter noção, acho que das Às vezes contingências falta que vão... de informação também, Sim, né? total, assim, né? Tipo, as contingências que isso vão gerando, né? As pessoas não vão tendo noção e, às vezes, tipo assim, quando a bomba explode, tipo assim, meu Deus, o que é que eu fiz, assim? E eu acho que você falando um pouquinho, eu acho que eu vejo muito nisso na Medconte, assim, né? Esse espaço complementar, né? Tipo assim, o médico, ele tem todo o suporte, não só, né, na parte contábil e fiscal, e isso, às vezes, eu vejo muito isso nas reuniões comerciais, né? Eu acho que é a primeira estágio, tipo assim, ai, meu Deus, eu acho que eu tô pagando muito imposto, meu Deus, o que é que eu faço? Enfim, tem os famosos PJs, tem várias outras formas que as pessoas vão encontrando no meio do caminho, e o quanto a PJ, né, ela se torna realmente querendo uma forma de proteção para o próprio médico, né? Assim, eu acho que isso acho que é o mais importante em si, né? Tipo, é muito bom você pagar menos imposto, né? Você pagar menos é uma maravilha, mas você poder estar protegido, né? Porque, querendo ou não, são profissionais autônomos, Sim. então enfim, se ele não trabalha, ele não ganha. Então, assim, tem certas facilidades que a PJ tem, assim, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você estando na área fiscal, você consegue enxergar, eu acho que esses gargalos ou esses gaps que existem, assim, né? Eu acho que no cenário de cada um, identificando quais são as facilidades que a gente pode oferecer para esses clientes em si, né? Sim, é verdade, Yas. E a gente tem muito cliente que vem pra gente, assim, no momento de ser o primeiro emprego dele, o primeiro momento da carreira profissional dele. Então, eles aparecem pra gente muito com aquele discurso, ai, eu não entendo nada de imposto, eu nunca tive PJ, eu nunca emiti nota fiscal, eu não sei nem o que é isso. Eles vêm muito com esse discurso pra gente e a gente sempre procura trabalhar com essa parceria de, tá tudo bem, você não precisa entender tudo, você precisa entender o básico e oferecer essa segurança pra eles, esse conforto de que a gente cuida dessa parte burocrática. É óbvio que a gente vai explicar para ele como as coisas vão funcionar, o que a gente precisa da parte deles, o que a gente vai oferecer para eles. Mas os médicos, eles não aprendem isso na faculdade, eles não têm nenhum embasamento para isso, nada. Então, quando eles chegam nesse momento, é como se fosse realmente um mundo totalmente novo, como se eles tivessem que aprender a ler ali. Então, a gente procura sempre, eu vejo você também, nas reuniões comerciais, essa abordagem muito parceira, né? Vamos lá, então, funciona assim, como é que costuma funcionar? Você vai trabalhar em determinado hospital, a gente já conhece como esse hospital funciona, a gente já conhece os sistemas, como é que em quais os prazos de pagamento. Então, é bacana essa troca, essa parceria que a gente constrói com cada cliente. Sim. Isso, acho que você falando essa palavra segurança, assim, né? Eu acho que isso é uma palavra que a gente carrega para todas as áreas da nossa vida. A gente quer ter segurança, a gente quer ter confiança naquilo seja aquilo que a gente esteja fazendo ou com as pessoas que estão ao nosso lado, assim, né? E principalmente quando diz a respeito do seu faturamento, assim, a gente tem histórico de vários clientes que chegou até a gente com rombos, né? Tipo assim, de pagamentos e enfim. Então, assim, se você não tem ao seu lado, eu acho que realmente, assim, as pessoas que você confia... Realmente essa jornada contábil, essa jornada financeira, né, da pessoa e que transcende essa questão somente profissional, né? Tipo, porque é isso, é você pensar lá na frente, né? Tipo assim, aquilo que você, enfim, vai juntar, ou aquilo que você pode construir hoje para que gere frutos para o futuro, assim, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que você ter profissionais que estejam ali ao seu lado e que te façam enxergar, eu acho que de forma macro, assim, né? E não de uma forma, doutor, né? Tipo assim, o nosso papel é emitir sua nota fiscal e ponto. Ou, doutor, tipo, você precisa pagar o seu imposto. Robótico, né? Tem que ser mais... A gente no começo, assim, hoje a gente a gente cresceu, a gente tem, os nossos serviços ganharam uma outra capa, né? Eu ia te perguntar sobre isso. O que você acha, assim, desse boom da Medconte, né? Como é que foi isso de, tipo, pegar todas as áreas do médico e poder trabalhar com ele de uma forma mais ampla, né? Veja, o próprio nascimento da Medconte, né? Ele se deu num contexto de a gente estar com um grupo de clientes que
tinham uma proximidade familiar aqui com a gente e ajudá-las no que elas estavam precisando naquele momento. O que aconteceu nesse período da Medicont, nesses 2 anos e meio, quase 3? A gente foi conhecendo esses primeiros clientes tanto, como é que estava a vida deles, profissional, qual o momento de, ele é de uma outra cidade, mas fez faculdade em outra e veio morar em São Paulo para trabalhar. E a gente foi conhecendo tanto os nossos clientes que a gente começou a entender que, além dele precisar de uma nota fiscal, porque aquilo é o pagamento dele, mas ele nunca teve uma educação financeira, então ele não entendia por que ele trabalhava tanto, por que ele dava tanto plantão e ainda estava sem dinheiro no fim do mês. Durante esse período, a gente conseguiu entender várias outras dores que os nossos clientes tinham, por ser pessoas muito jovens, que não tinham tanta experiência profissional e nem educação financeira, que a gente pôde oferecer serviços diferenciados para eles, não só de contabilidade, de emissão de nota, de entrega de imposto de renda. E isso foi muito bacana. Isso que fez a gente, nos alavancou a poder ser um hub mesmo, que vai poder oferecer várias soluções para os nossos clientes, né? Que vão facilitar a vida dele. E qual você acha que é a vantagem, né, de um médico hoje entrar na Medicont? A vantagem é principalmente essa de ter uma empresa que vai te apoiar em diversas frentes. Então, a gente faz um atendimento personalizado com cada cliente, de forma a entender exatamente se você, Bia, é médica, qual é a sua necessidade, que pode ser diferente da necessidade da Yasmin. E a gente entendendo, a gente consegue te prestar um serviço melhor. Um serviço que vai ser bom para você, que não necessariamente para ela faria tanto sentido. E isso não é só feito no momento que você entra. Ao longo da sua jornada com a Medicont, a gente vai entendendo, vai te conhecendo, onde você trabalha, o que você atende, quais são as suas próximas necessidades que podem surgir, te oferecendo mais serviços que possam agregar, te apresentando como é que a gente pode facilitar. Então, hoje, eu acredito que a principal vantagem de um cliente estar com a gente é ele poder saber que a gente está aqui para oferecer facilidades para ele. Facilidades através de serviços, que muitas vezes na vida do médico ele não tem tempo, ele não entende de burocracias e é isso que ele precisa. Sim. E eu acho que você falando assim, né, tipo, querendo ou não, a porta de entrada normalmente se torna um serviço de contabilidade hoje da Medicont, né? E eu queria que você falasse assim, um pouquinho a importância de você ter realmente, assim, um contador, alguém, porque a gente eu vejo muito isso nas reuniões comerciais. As pessoas às vezes acham, não, mas eu tava fazendo e tava dando tudo certo, aí em algum momento deu tudo errado, e aí eles chegam até a gente, assim. E é isso, assim, não tem problema o médico ele ter noção, ele ter conhecimento, mas existem pessoas especializadas para isso, que estudaram, que realmente vão ter um know-how que ele não vai ter. Então, assim, a importância de você ter um profissional que é especializado naquilo e que vai ter uma visão muito mais ampla do que, enfim, né, se fosse eu como profissional de saúde. Mas fala pra gente, assim, a importância de você ter um contador, né, de você ter ali uma contabilidade que vai fazer enxergar ali o seu cenário e, através disso, vai poder te oferecer N outros serviços que a Medicont hoje tem para oferecer para os nossos clientes. E que isso vai fortalecer, eu acho que vai criar realmente uma base sólida para esse indivíduo, para esse ser humano, mais do que simplesmente o médico, o profissional, assim. Veja, além de ser um requerimento que cada empresa tenha um contador responsável pela escrituração daqueles documentos fiscais e tudo mais, além de ser um requerimento, é sempre importante você ter um profissional que vai te entender o que exatamente você precisa. Não é só abrir uma PJ, não é só abrir uma empresa. Quando você vai abrir uma empresa, você tem que pensar, o que eu vou trabalhar através dessa empresa? Eu vou fazer só consulta? Eu vou dar plantão? Será que eu vou fazer exame de imagem? Cada uma dessas vertentes, dessas premissas, vão ter um requerimento no processo de abertura da empresa. Então, você precisa de uma pessoa, que no caso é o contador, que vai te orientar e que vá fazer os processos de uma forma certa e que você não tenha
problemas no futuro, e não só problemas, que isso não vai te gerar um custo daqui a um ano, ou daqui a poucos meses, que você, agora eu preciso fazer um exame determinado através da minha PJ. Mas não tem o código de atividade na PJ. Então, a importância de você ter um contador que é especializado no que você trabalha é essa, é te direcionar pelo melhor caminho. E, claro, a gente sempre frisa nessa tecla aqui, que é de que forma que a gente pode ajudar nosso cliente a pagar menos imposto e ter a vida dele mais bem resolvida. Sim. Eu acho que uma coisa que pode ser dúvida para muita gente, que sempre chega, é justamente, acho que os tipos de PJ, assim, né? As pessoas falam assim, eu vou abrir, tipo assim, eu sou médico, eu abro uma PJ de que tipo? Um comércio, prestação de serviço, ou que tipo de KENAI eu posso ter, assim. Eu acho que as pessoas acham que é simplesmente chegar e, tipo, abrir uma PJ com qualquer pessoa. E como você falou, isso pode se tornar um problema, porque às vezes você não vai ter ali um KENAI para essa atividade, você não vai ter, tipo, você não vai conseguir receber por meio daquela PJ, porque você não abriu ela, seja no regime que melhor se encaixe pro cenário, né, do cliente, de tributação, ou qualquer coisa do tipo, assim, né? Acho que sempre tem essas dúvidas, assim, qual é o regime que eu me encaixo? Qual é o tipo de PJ que se encaixa no meu cenário, assim, né? Quando um cliente chega pra gente, né, com essa demanda de abrir uma PJ, por que é importante a gente sempre fazer uma reunião com ele para entender o que ele precisa? Porque cada aspecto de, se ele vai ter sócio, onde que ele vai abrir essa PJ, se ele vai ter um consultório, quanto que ele vai faturar, se ele trabalha em outros locais, se ele tem outro tipo de renda, cada aspecto desses vai ditar um melhor caminho para a abertura da PJ. Então, o nascimento de uma PJ é como o nascimento de uma pessoa mesmo, né? A gente vai dar um nome para aquela PJ, a gente vai escolher onde que ela vai nascer, o que ela vai fazer. Então, quando eu digo que um cliente tem que falar para mim exatamente quais serviços que ele vai prestar através daquela empresa dele, é para eu poder dizer para o governo, olha, essa PJ está habilitada a fazer esses tipos de serviço. Então, um outro tipo de serviço ela não poderia fazer. Então, é importante que a gente tenha a figura do contador nesse processo para que a gente não tenha erros. Porque uma vez a PJ aberta, com algum problema, às vezes é tão difícil para a gente depois corrigir. A gente já teve tantos casos aqui dentro de clientes que vieram para a gente de outras contabilidades com alguns problemas que precisavam ser alterações de PJ, alterar alguma coisa dentro da empresa dele. E isso é tão, às vezes, mais burocrático para a gente resolver do que se a gente fizesse o caminho desde o começo, certinho, com tudo bem escriturado, tudo bem feito. Então, é muito importante que eles tenham alguém especializado do lado deles para isso. Eu tenho essa dúvida com relação à contabilidade em si. O que é, por exemplo, a diferença de uma contabilidade médica para uma contabilidade, né, normal, assim, digamos assim. O que é uma contabilidade normal? A contabilidade rotineira que a gente vê por aí, né? Uma empresa de contabilidade e uma empresa de contabilidade médica. Tem uma diferença? Qual é o diferencial disso? Os tipos de empresa, independente da área, a gente tem os tipos de empresa que a gente pode abrir, mas o ramo da medicina, ele traz algumas oportunidades dentro da parte contábil que o contador que é especializado nesse tema, ele pode trazer oportunidades de redução de imposto para esse cliente, que uma outra contabilidade que não é especializada nessa área médica talvez não soubesse. Uma oportunidade de uma redução de alíquota tributária, ou de um cliente ele fazer um livro caixa atrelado a ter uma PJ, porque aí ele também consegue, de uma forma ou de outra, reduzir o tanto de imposto que ele paga de forma legal. Então, às vezes, uma PJ que não trabalha com tantos às vezes uma contabilidade que não trabalha com tantos médicos, ele não tem esse conhecimento e essa prática, essas oportunidades para trazer para o cliente. Então, hoje a gente procura, de fato, entender esse ramo e como é que a gente pode oferecer os nossos serviços de forma a agregar dentro da medicina. Como é que um consultório médico funciona? Dentro dos processos de um consultório médico, você ter um consultório, não é só emitir nota fiscal para o paciente que chega ali, não é só isso, né? Às vezes tem algum trâmite com convênio, às vezes tem um trâmite com um fornecedor de material. Então, a gente consegue atender o nosso cliente de forma mais especializada.
Isso é muito importante, assim, né? Que é isso, você ter esse suporte ali na jornada, né? Facilita muito, assim, que é isso. A gente vê muito, eu vejo muito isso nas reuniões comerciais, quando alguém tem um contador e a gente fala assim, nossa, mas existem, enfim, se a gente podia mudar você de regime, te encaixar numa faixa diferente, a pessoa, meu Deus, mas, tipo, eu tô pagando tudo isso. Nunca e, ninguém tipo, me disse isso. nunca ninguém me disse, assim, o médico, ele pode ser encaixado, né, enfim, no anexo X, que não é anexo X, tá, gente? Só tô dando exemplo. Mas, porque realmente, assim, se você tem alguém especializado, né, que entende da realidade e a forma que isso pode ser um facilitador, né, realmente, assim, muda a realidade da pessoa. Fala assim, caraca, meu Deus, o quanto de dinheiro eu perdi. A gente sempre faz isso, a Gabi sabe mesmo. A gente gosta de apresentar para o nosso cliente na prática, né? Então, a gente mostra ali a tabelinha, a nossa calculadora e mostra, olha só. Do jeito que você tá, enfim, né? Enfim, gastando X e se você fizesse, enfim, se a gente mudasse você de regime tributário ou se a gente abrisse uma nova PJ para te encaixar, né, no regime e tal, você economizaria Y. A pessoa fica assim, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que eu tô perdendo. E com tudo, assim, não é? E não é que a gente tá fazendo um milagre, né? Porque simplesmente a gente tem uma especialização, a gente consegue já enxergar sabe o aonde, cenário né? do médico e do profissional de saúde de uma forma diferente e encontrar ali as portas que o próprio governo já oferece, essas facilidades, enfim, isso né? Tipo, mesmo. a gente não tá meio que descobrindo o ouro, assim, né? Tipo, a gente tá realmente ciente daquilo que está facilitando a disponível. vida dele, né? Justamente, assim. E depois que vocês fazem toda essa parte comercial e aí leva aquele tempo para a empresa ser aberta, eu sempre gosto de quando o cliente começa efetivamente a emitir as notas fiscais, a ter as primeiras notas, ter os primeiros vínculos ali dele de emprego, eu sempre gosto de conversar com ele novamente. Porque às vezes aquela conversa aconteceu 1 mês, 2 meses atrás, e como isso não é natural, esse assunto não é um tema natural para eles. É porque não é ensinado, né, pra eles, né? Não é. Eu gosto de relembrar, olha, agora que você começou a trabalhar, vamos relembrar como 20 minutinhos, vamos conversar, vamos relembrar como é que funciona o imposto, quando que você vai pagar o imposto, quando que o hospital te paga esse valor dessa nota fiscal, o que você tem que fazer com isso. Eu gosto de relembrar, porque eles não precisam saber 100%, mas eles precisam entender e construir com a gente esse caminho essa relação de confiança, de segurança, de que ele não tem uma pergunta boba que ele me faça. Tudo bem ele não saber o que é uma tributação, um imposto, ou ele me perguntar isso mais de uma vez, tá tudo certo, porque ele não tem que saber, a gente tem que saber. Eu quero que ele confie em mim, eu quero que ele saiba que eu tô fazendo o certo por ele, a gente vai conversar, a gente vai explicar, vai refrescar os assuntos, mas que ele tenha essa porta aberta com a gente, que a gente não tá aqui só para emitir a nota fiscal dele, só para abrir a PJ dele, a gente tá aqui para auxiliar na melhor forma que ele puder. Eu não quero nenhum cliente comigo com dúvida, eu sempre falo isso. Falando da PJ em si, por exemplo, um médico, ele muda de cidade. Ele tem que mudar de PJ? Quando o médico ele muda de cidade, quando uma PJ é aberta, ela tem um endereço, né? Então, ela tem o local, o município onde ela é aberta. Com essa PJ, você consegue fazer prestação de serviço em outros locais. Porém, existem alguns requerimentos. Então, por exemplo, quando você está num município aqui de São Paulo e você vai para algum outro município aqui dentro do estado de São Paulo, pode ser que esse município ele exija um documento específico, um tipo de registro específico naquele município para evitar que o imposto seja pago aqui e lá também. Então, quando o médico ele muda de cidade, é importante a gente analisar o que faz mais sentido. Transferir essa PJ de endereço, abrir uma filial para o outro local, porque às vezes ele está prestando serviço aqui, mas também está prestando serviço em outro local que ele trabalha, ou de repente abrir outra PJ lá nesse local. Então, a gente sempre faz também essa reanálise. Então, muitos dos clientes que a gente tem, eles vieram pra gente num momento de residência, estavam fazendo residência, pegando poucos plantões. Mudança de cidade que você falou, teve muito também, né? Teve muitos casos de clientes que fizeram residência aqui em São Paulo, fizeram faculdade em outro estado, vieram fazer residência aqui em São Paulo, e tinham PJs com vários sócios, agora estão voltando para a cidade deles. Então, nesse momento, é um momento que a gente volta e reanalisa o cenário dele, né? Bom, então quando você abriu essa PJ lá com esses N sócios, fazia sentido, porque o faturamento de cada um era baixo, às vezes, mas agora você já tem o seu próprio consultório e tudo mais. Vamos ver o que faz sentido. Você só vai ficar trabalhando lá, você voltou de vez, faz sentido você sair dessa PJ, abrir uma outra lá, ou abrir uma filial, a gente tem que fazer essa análise. Então,
dá para você usar a sua mesma PJ, mas a gente tem que ver se faz sentido, se o custo que você vai ter com essa PJ, prestando serviço em outro local, faz sentido. Às vezes, pode ser que, dependendo do caso, Às vezes não, vale né? a pena abrir uma outra PJ lá. Uma outra dúvida com relação à PJ também, um exemplo. Eu tenho minha clínica e eu atuo, né, clinicando. Se eu quiser dar aulas, por exemplo, se eu quiser fazer um curso, dar aulas, eu tenho que mudar a PJ ou eu posso manter a mesma e fazer as duas atividades? Você pode usar a mesma PJ, mas é importante, lembra quando eu falei aqui agora há pouco que a PJ, a forma como você abre a PJ, você já, no momento de abertura, você diz quais atividades você vai realizar através daquela empresa. Então, quando você abriu pensando em dar plantão, você usou um códigozinho próprio para isso. Mas quando você vai dar aula, existe um outro código que vai habilitar a sua PJ a estar, né, apta a prestar esse tipo de serviço. E aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Ou se não tem esse código já na PJ, a gente faz uma alteração, inclui o código, mas entende muito com o cliente se isso vai ser algo pontual, se isso vai ser algo que vai ser rotineiro na sua vida agora, para que a gente identifique, né, se esse custo faz sentido para o cliente naquele momento. Então, você pode usar uma mesma PJ para diversos tipos de atividade, porém, a gente sempre vai analisar se isso faz sentido financeiramente também, porque a depender das atividades que você inclui ali, isso vai aumentar um pouco o seu custo de manutenção daquela PJ. Entendi. Então, a gente faz essa análise. Às vezes, se é algo que é muito pontual, a gente tem que analisar com cuidado para não fazer o cliente ter um custo absurdo que não vai fazer que daqui a um mês ele não vai usar mais, entendeu? Sim. E você falando, eu acho que um pouco desse... Que é isso, né? O médico, ele não fica recém-formado para sempre, né? Ele tem várias etapas, várias Ele muda, fases, né? ele vai mudando. E a cada fase existem as suas necessidades, né? Existem as suas demandas, existem, enfim, acho que situações que eles vão vivenciando, necessidades que vão surgindo, como você falou aí desse exemplo do residente, né? Enfim, às vezes ele fez faculdade em um canto, aí veio para São Paulo, fez residência, agora vai para outro lugar e ele fica nessa movimentação. Isso vai gerando realmente, enfim, acho que atividades no contexto dele, seja isso, vou passar a ensinar, ou eu vou fazer outra residência, ou vou voltar. Eu acho assim acho que existem facilidades que podem permitir com que ele vá pagando menos imposto nesse processo, assim, né? E eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho de um serviço que poucas pessoas conhecem, eu acho que sempre a gente pontua isso na reunião comercial, alguns médicos ficam assim, caraca, existe isso, que é o livro caixa, né? Que é uma oportunidade que, enfim, você ali atrelando ele à sua PJ, né? A PJ do cliente, você pode ter uma redução tributária, né? Enfim, menor. E isso, às vezes, é muito pouco falado, assim, e que, às vezes, se encaixa muito num cenário, né, de um médico que já está aí consolidado, que está pensando, enfim, ter um consultório, ou já tem um consultório, que tem ali custos fixos e que podem ser abatidos, né, da base de cálculo do imposto. Então, fala um pouquinho, assim, do que é o serviço de livro caixa, que, enfim, tá aí disponível, as pessoas não sabem, eu fico assim, meu Deus, a pessoa tá pagando um monte de imposto, você sabe? Quando a gente, nessas reuniões comerciais, a gente identifica muito qual é, né, esse momento do cliente. E muitos dos nossos clientes, eles não trabalham só em hospitais, mas eles têm o próprio consultório ou alugam alguma sala para fazer atendimento. E nesses casos, quando eles fazem atendimento, né, de pessoas físicas, existe o livro caixa, né, que hoje é lá o Carnê Leão, que ele dá essa oportunidade de a gente fazer o reconhecimento da receita do médico como pessoa física, então ele está prestando um serviço não como uma PJ, mas como uma pessoa física. E aquelas despesas que ele tem no consultório dele, para manter o consultório dele, despesas de aluguel, despesas de material de consumo, de limpeza, de um funcionário que ele tenha. Essas despesas, quando elas estão lançadas na PJ, elas não são dedutíveis para a base de cálculo do imposto deles, tá? O imposto deles, basicamente, é calculado com base no faturamento. Enquanto que se ele lançasse essa despesa através do livro caixa, ela seria dedutível dentro do cálculo do imposto de renda. Então, a ideia, quando a gente oferece um livro caixa para o cliente, é que ele possa usar esse mecanismo do livro caixa como forma de reduzir a receita dele que é calculado o imposto. Então, não é que ele não está tributando essa receita, mas como ele tem uma receita de pacientes ali que fizeram consulta com ele, por exemplo, mas ele tem uma série de despesas, um abate do outro, e no final ele tem um lucro
zero ou muito reduzido, sobre o qual não vai ter cálculo de imposto de renda. Enquanto que na PJ dele, se ele lançasse toda aquela receita na PJ, ela seria tributada. Então, às vezes, muitos dos nossos clientes que têm livro caixa, eles não têm só o livro caixa, eles têm também uma PJ, de forma a eles dividirem essa receita com esse objetivo de reduzir o que ele paga de imposto. É um mecanismo que é legal, que não é errado, e que é pouco conhecido, é pouco utilizado. Então, faz muito sentido para quem tem consultório, para quem tem despesas altas, porque o livro caixa é uma contabilidade da pessoa física. Então, da mesma forma que a gente tem a contabilidade da empresa deles, o livro caixa a gente trata como uma contabilidade separada. A importância da especialidade, né? Muito. Faz toda a diferença. Eu queria que você falasse um pouco pra gente de alguma história que você lembra e relacionada a isso, que você mudou a vida de alguém ou melhorou a vida de algum médico, né? Que entrou aí ao longo desses 3 anos que você já tá aí dentro da Medconte. Desde o começo, né? Agora, recentemente, a gente tem muitos clientes novos vindo, mas no começo, quando a gente conseguia realmente ter muito esse conhecimento a fundo de cada cliente, era muito, muito fácil a gente identificar isso, porque os clientes, eles realmente não entendiam nada, ou eles vinham pra gente com uma PJ que já estava aberta, que já vinha de um outro contador, e que ele não sabia o que estava pagando de imposto, ou estava pagando mais imposto do que deveria, ou que ninguém simplesmente sentou e explicou para ele o que ele estava fazendo, ou qual seria o melhor caminho. Então, a gente tem muitos casos de clientes que, só por ter essa abordagem mais especializada, eles já se sentem mais acolhidos. Isso é o principal que eu consigo identificar dentro dos nossos clientes. Eles se sentem acolhidos de saber que a gente vai conseguir identificar, se em algum momento o que está sendo feito para ele não faz mais sentido, se a gente precisa sentar e reconversar. Sim, eu acho que você falando disso me fez lembrar que justamente assim, essa questão da especialização, assim, né? Enfim, hoje um médico, né, para ele ter uma PJ, a PJ também precisa ser registrado no CRM. E às vezes isso é um espanto, eu vejo isso nas reuniões comerciais, mas tipo, pra quê? Sabe? Tipo, minha PF, já, tipo, assim, a minha pessoa física tipo, já é registrada no CRM, você fala assim, não, amado, mas precisa, né? Tipo, isso, se você começa a trabalhar, é ilegal. Então, assim, é importante você realmente ter pessoas que estão ali e que entendem do seu cenário, da sua realidade, justamente para que você tenha, eu acho que leveza em tanto você trabalhar de forma, enfim, legal, né? E você poder confiar realmente, né? Que você está fazendo tudo como deveria ser feito, assim, né? Então, existe particularidades do profissional de saúde que hoje tem uma PJ, que realmente é importante você ter profissionais que saibam, que estão cientes ali daquilo que é necessário e daquilo que é importante, né? Em Enfim, todas que a PJ as áreas, tenha. né? Justamente, sim. Em todas as É áreas. verdade, tem muito. A grande maioria dos clientes que a gente tem e identifica esse cenário de não ter registro no CRM são clientes que vêm de outras contabilidades. Sim. Então, é óbvio que é claro que tem caso que o cliente quer assumir o risco de não ter o registro. Mas, muitos casos, o cliente simplesmente não sabia que isso era um requerimento, tá? E é algo muito sério, ele precisa pensar nisso com muito cuidado, porque o risco é dele perder o CRM dele, pessoa física. Então, isso é um requerimento do Conselho Federal de Medicina, que a gente procura aqui sempre orientar nossos clientes e fazer da forma correta. Eu tenho uma outra dúvida, né? Com relação a esse vínculo empregatício. Tá bom. Por exemplo, no INSS, se eu tiver mais que um vínculo empregatício, eu posso estar queimando dinheiro? Bacana. Se eu for médica, né? Em relação ao INSS, a contribuição ao INSS, qual é a análise que a gente faz, tá? O INSS, você tem um teto de contribuição, tá? Então, a partir de um determinado valor, tudo que você pagar para o INSS não vai estar sendo contabilizado ali para o seu tempo de contribuição ou para o valor de contribuição. Então, o que acontece quando você tem vários vínculos de trabalho, tá? Você recolhe o INSS através desses vínculos. Então, é muito importante a gente saber se em algum desses vínculos o cliente ele já está contribuindo no teto. Por quê? Porque aí no outro vínculo que ele tiver, a gente não vai fazer esse recolhimento. É uma forma, inclusive, do cliente pagar menos imposto, e nesse caso ele não está deixando de pagar ou fazendo nada ilegal, mas ele só está pagando o que de fato precisa ser pago ao INSS, porque além do teto, nada vai ser em benefício dele. Então, isso é muito importante, é algo que a gente vem conversando com os nossos clientes bastante aí nos últimos tempos, para a gente identificar quem são esses clientes, né, que trabalham em vários vínculos e evitar que eles paguem mais INSS do que o necessário.
Agora, pra gente finalizar, a gente iniciou falando um pouco da Magic Conte, né? Sim. E como que foi isso tudo, né, na vida de vocês. Eu queria saber quais são os planos que você tem pra Magic Conte e o que você acha que vai ser a Magic Conte daqui a 1 ano, 2. A Medicont, ela tá, assim, num momento de... Bom, a gente cresceu muito em número de clientes e eu entendo que hoje o nosso momento é realmente de melhorar nossos processos e conseguir fazer o que a gente faz por uma quantidade de clientes muito maior, né? Porque como nesses 2 anos, 2 anos e meio que a gente tá aí no mercado, o crescimento foi muito alto e a gente tem metas muito agressivas para o próximo ano, à medida que a gente cresce em número de clientes, a gente precisa garantir que a gente continua oferecendo qualidade do trabalho, a gente continua tecnicamente atendendo tudo que precisa ser atendido, mas e como expandir a nossa capacidade de prestar o serviço de forma ou automatizada, ou melhorando o que a gente já faz para o cliente de forma com menos intervenção manual, para ter menos possibilidade de erros. Então, eu vejo que a Medicont está caminhando para um rumo que a gente está melhorando os nossos processos, automatizando os nossos processos. O que a gente pode fazer, o que a gente faz hoje que pode ser feito de uma forma melhor, que pode trazer mais agilidade, que pode trazer mais qualidade para o cliente. Então, eu vejo muito isso, nosso desafio grande para esse ano. A gente vive se reinventando, né? Com certeza. E só para finalizar, eu quero te agradecer por ter, né, se disponibilizado, né, Imagina. falar um pouco com a gente aqui, Muito participar desse novo projeto que está sendo muito legal pra gente. E eu queria convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais, @MagicConte, para saber um pouquinho mais. Obrigada, meninas, pelo convite, Obrigada, viu? Gabi. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.